O mercado de alimentos processados ficou bastante agitado na última semana após um teste positivo para a doença, conhecida como vaca louca. Eu sou Ingrid Castro e você está no Trend Squad, análise objetiva dos principais mercados. A queda no preço das ações das maiores empresas do setor de frigoríficos no Brasil vai de encontro ao risco já percebido pelo mercado no fim de 2021, quando as vendas à China foram suspensas após casos confirmados dessa mesma doença. Então, confira hoje a análise gráfica para cada uma dessas empresas, as principais zonas de suporte e resistência, e se é uma boa hora, né, uma boa altura para você investir. Nem toda queda no mercado de ações, né, é uma boa oportunidade. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. O Bovespa se desvaloriza agora 0,12, né, uma ligeira queda. Ele começou aqui em alta, né, avançou na abertura, mas um gap de exaustão. A gente tem um falso pin-bar, e por enquanto ele está brigando aqui no fecho de ontem. Por que que eu falo, quando eu falo falso pin-bar, né, o falso pin-bar me demonstra ainda aqui uma fraqueza do movimento, né, para tentar maior recuperação. Então, a longa sombra aqui, ele não se destaca ela não se destaca aqui da recente ação do preço, porque além da longa sombra, eu tenho um corpo muito grande, então ainda mostra fraqueza aqui, né, para maior recuperação. Ou seja, né, o padrão, ele sugere ainda grande influência aqui vendedora nesses 105 mil pontos. A probabilidade aqui, além de teste de sombra, a gente tem a abertura dessa barra grande de ontem, né, já perto do fechamento. Então, a probabilidade de um pivô de alta aqui no 103.500, né, para tentar maior recuperação. Ainda assim, né, ontem ele acabou de testar essa longa sombra, que é o movimento de janeiro, primeira semana, e mesmo que ocorra aqui uma recuperação, que eu acredito que não vai muito longe, para mim vai terminar nesse 100 mil, né, ele vai acabar de refazer esse último fractal aqui, né, ele pode reagir nesse número inteiro. Essa é a possibilidade, né. Então, ele vai brigando aqui no fecho de ontem, em meio a resultados corporativos, né, PRI, o Petrobras, que anunciou dividendos, né, Ambev, EDP, que anunciou plano, né, para fechar capital, também, dados do PIB, né, aqui no mapa, a gente tem Vale agora com 0,53 de queda, né, ontem o setor subiu forte, foi o que atenuou as perdas para o Ibovespa, né, foi Vale, bancos, aqui alguns bancos no vermelho, né, recuperação também do setor aqui para alguns papéis, Prio com 4, né, perdas significativas aí nas sessões anteriores, né, por conta aí dos planos do governo, e a expectativa, né, de um aperto monetário mais intenso pelo Fed ainda exerce grande influência nos mercados e, portanto, ainda é preciso muita cautela, né. Então, hoje, né, eu vou falar aí de mostrar a análise gráfica de alguns papéis, né, algumas empresas do setor de proteínas, empresas essas, né, que despencaram no final de fevereiro, né, com o retorno do carnaval. Minerva, Brasil Foods, Marfrig, JBS, foram afetadas com essa suspeita, né, de caso de mal da vaca louca, né? Foi agora no Pará. Mas em 2021, os frigoríficos também experimentaram aí tiveram essa experiência, né? Com os casos também confirmados, acho que foi em Minas Gerais, um deles, né? Foi em 2 estados. E entre os frigoríficos, né, a Minerva foi a mais atingida nesse primeiro pregão, né? No retorno aí do carnaval. Então, vamos lá, vou começar aqui com o JBS, né? PIB para o Brasil também recuou, hein? Dados divulgados aí pelo IBGE, né? Colheu 0,2 no quarto trimestre. Embora, né, tenha acumulado no ano uma alta de 2,9. Então, a JBS, né, ela teve um movimento forte no dia 23, logo após aqui o carnaval, né, mas mostrou uma exaustão aqui nesses 19, né, ela testou aqui a faixa 50. O que ela pode estar formando aqui, né, porque a gente ainda tem essa barra grande, ela ainda influencia aqui no ativo,
Porque quando a gente tem uma barra muito grande, a abertura dela, né, como se fosse um ímã, acaba atraindo o ativo ali para aquela abertura outra vez. No entanto, a abertura dela aqui foi 17,79. Então, a probabilidade aqui é de JBS voltar a se aproximar dos 18. Refazer esse movimento aqui, ó. O que ela pode estar formando aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então, ela vai construir o segundo ombro agora, né, até voltar nesses R$ 20 para confirmar, né, a neckline. Ela refazer movimento. É o que já vai orientando aqui o ABV e o histograma também, né? Mas ainda não tem reversão. A reversão só acontece aqui. Então, aqui, ó, ela abriu com... Ainda mostrando indecisão aqui na faixa 19,50, que a gente tem aqui, olha, reverteu, né, com um hangman. Probabilidade aqui é de um micropivô, é justamente para ela fazer o primeiro movimento aqui, né, até a faixa de 18,50. Eu também tenho uma zona de gap aqui, né, desse dia 22. Então, tem a primeira zona de suporte aqui em 18,50, né? Que ela vai refazer aqui, ó. Isso aqui, volta, e aí confirma, né? Onde ela vem buscar aqui a faixa dos 18. Vai se aproximar. Uma barra muito grande, né? E é em 20 que ela vai confirmar essa reversão. Essa possibilidade aqui pelo diário já, né? Ela começar a trabalhar esse segundo ombro, né? O caminho dela tá nessa barra grande aqui de janeiro, né? Ela vai se aproximar aqui dos 22, a gente tem teste aqui de número inteiro, né? Sombra também. Ela volta aqui para a máxima do ano, né? Para abertura também, que é 21,50. Ela volta a trabalhar o início do ano. Aqui o OBV ainda está muito aqui embaixo, histograma também, né? As médias. Apesar desses fundos mais altos aqui, ela ainda não fez grande movimento, ela só vai fazer, né? Confirmar se voltar a superar 20. E JBS já, né, se desvalorizou bem aqui, né? Ela está atuando aqui no movimento de 2020, né? Foi essa acumulação que ela fez aqui, que tem março, né? Depois foi acumulando num retângulo, até que confirmou aqui em fevereiro de 2021. Então, o primeiro ponto de retorno dela é justamente aqui, né? Próximo aos 22, que também é a abertura do ano. Aqui ainda não me confirma, né? Problema aqui de JBS é se ela perder os 17. Se ela perder os 17, ela testa sombra. Tá bem ruim aqui, né? O que que ela pode fazer aqui no mês, ó? Ela ainda testar, né, esse número inteiro. Aliás, né, 17 não. Ela tem barra grande aqui. Então, ela vem a 16,50, né? Ou seja, ela não confirma esses 17 de primeira. 16,50 é onde ela refaz aquele movimento anterior, que essa longa sombra também atua ainda como suporte, né? Que houve grande influência compradora aqui anteriormente. Daqui é onde ela tenta refazer esse movimento, né? O maior movimento, porque a recuperação dela aqui, por enquanto, vai ser pequena, vai ter um limite. E é onde ela, aqui nos 16,50, ela pode refazer esse fractal, né? Ou boa parte dele. Eu tenho barra grande aqui de março, né? Aliás, de fevereiro de 2020 até 23, né? E aí sim, né? Ela vem testar essa sombra mínima aqui da pandemia. Essa é a possibilidade. Por enquanto, né? Ela vai atuando aqui no ombro, cabeça, ombro invertido. Conta dessa barra grande ainda, né? Do dia 23 de fevereiro. E aqui, né, o primeiro ponto, suporte em 18,50. Aqui a gente tem um micro pivô. Então, essa é a possibilidade aqui para JBS. Mulher Marfrig, que apresentou os resultados também. O resultado foi fraco do trimestre, né? A gente pode ver aqui, ó, estimativa, né? Ficou bem abaixo. E receita.
foram 628 milhões no último trimestre, né, contra os 650, comparação anual. Então, aqui, Marfrig, ela, por enquanto, está trabalhando sombra, na grande decisão aqui nesse 6,50, mas olha, ela abriu com gap de medida, ela formou um micro pivô de baixa ontem, completou aqui o movimento, né, voltou a se aproximar de 6. Ela agora, para reverter, tem que confirmar a faixa de R$ 7, né, a caminho desse outro número inteiro. E se ela estiver formando aqui um fundo duplo, ela só confirma em 8,50, o vértice está aqui em cima. Então, aqui, ó, eu tenho um hangman, eu tenho um falso pin-bar aqui também. A probabilidade dela é de voltar nessa longa sombra, né? Faixa de 6,20 aqui, porque eu também tenho barra grande. Um falso pin-bar também, na abertura. Então, ainda sugere grande influência de venda nessa zona de força. Aqui, né, vai orientando para uma recuperação, mas para isso ela tem que confirmar o 7, por enquanto só aqui teste de sombra. Ainda não tem reversão, apesar de fundos mais altos aqui, que antes ela deixou aqui uma ligeira divergência, né? Foi esse primeiro movimento que ela fez aqui. Na semana, ó, ela tem essa barra grande, né? O movimento é de 6 de fevereiro, né? Primeira semana. A abertura que está em 7,50, então, o primeiro movimento que ela pode refazer é 8, né? Se confirmar aqui o número inteiro. Aqui ainda indica grande pressão de venda, assim como o histograma, né? O BV histograma. A recuperação dela aqui, por enquanto, vai ser pequena, né? Tudo vai ser, o movimento vai ser definido em 8,50 ainda, que está aqui em cima, né? Para ela refazer esse vazio que está aqui, média flat. Ou seja, o caminho dela é os R$ 10. Vai refazer movimento. Só que o mês, né? Tá bem ruim. Ela vai reagindo aqui, né? Porque a gente tem essa barra grande de abril de 2020. Foi o ponto de reversão dela aqui, né? Ela abriu o mês aqui com gap, mas fechou. Gap de exaustão aqui. Conta da longa sombra também que se formou em março, né? Pandemia, grande influência de comprador aqui. Então, aqui, o que a gente tem, né, é justamente essa recuperação até a faixa de R$ 8 no primeiro movimento. Só que no mês, o que sugere aqui, né, principalmente o histograma, é continuação. Então, tudo depende aqui desse suporte agora, né? Porque se ela perder, Marfrig vai começar a testar a sombra aqui, né, de março. A mínima de 2020 tem 3,95. Então, aqui, Marfrig, né, a probabilidade é de testar os R$ 5 ainda. Porque eu tenho essa barra grande aqui de agosto de 2019. E a abertura dela está justamente aqui do mês, né? Nessa faixa dos R$ 5, 4,80. Esse é o movimento aqui para Marfrig. Porque aqui, olha, nesse ponto de R$ 9, que é onde ela testou em outubro de 2022, ela não conseguiu superar. Ela tinha esse movimento para refazer, mas não fez. Ela confirmou em novembro, né, onde muito papel confirmou reversão também. Acabou engolfando. Então, os frigoríficos continuam aí com grandes desafios estruturais e cíclicos, né, para o segmento, né, para esse segmento aí das carnes, né, dos processados. No mês passado, né, Morgan Stanley levou a recomendação das ações, né, da Brasil Foods, segundo o relatório deles, né, foi para underweight, que é uma exposição abaixo da média do mercado, que é equivalente à venda, né, para equal weight, exposição em linha com a média do mercado. Então, eles estão neutros aí para o papel, né, com base nessa liquidação recente também, né, e a reestruturação em andamento da companhia, né. Ele também rebaixou aí as ações de Brasil Foods, né, de 13,50 para 10. Além da forte concorrência no Brasil também, né, margens internacionais de aves mais baixas, né,
JBS, Marfrig, né, o banco manteve as recomendações, overweight, né, equivalentes à compra, só que o que a gente vê aqui não está dando, né, o pasto não está muito bom para comprar, só que reduziu o preço-alvo, né, de JBS de 77, ui meu Deus, 77 passou para 35, coragem, até chegar lá, não, é sério, vamos voltar lá em JBS. Até JBS chegar nos 35 ainda tem muito chão, para 77 ainda nem se fala. Isso não é assim, gente. Para isso, para você ter um bom rendimento, né, uma boa performance, maximizar seus lucros, é preciso uma boa análise gráfica. Não vá atrás de conversa aí de carteira ou de relatório de banco, tudo bosta. Aonde que esse papel vai para 35 agora? Ainda, ixi, Maria, está muito longe, né? Então, passou de 77 para 35 preço-alvo, né? Já a Marfrig, de 26 para 12. Ah, peraí. Até para chegar nos 12 reais, não tem muito arroz e feijão para comer. Ela, no máximo aqui, vai se aproximar de 10 reais, se a coisa melhorar. Essas reduções, né, foram afetadas aí pela seca nos Estados Unidos, inclusive os resultados de Marfrig também foram afetados, né, pelas operações na América do Norte. E essa seca, né, desencadeou uma grande liquidação também de bovinos, né, impulsionando aí a produção de carne bovina, né, pressionando os preços, prolongando o ciclo de baixa à frente também, né. Para a JBS, os preços do frango caíram extremamente rápido aí no segundo semestre de 2022 também, né, e a oferta global que está mais fraca, né, a demanda mais forte. Então, permanecem a oferta global mais fraca e a demanda mais forte, né, permanecem apertadas, né, e a inflação, claro, continua sendo o cenário base aí para esse ano, né. O consumo vem caindo muito, né, e elas tiveram maior adesão, vamos dizer assim, né, maior sucesso na pandemia por conta dos auxílios também, né. As pessoas começaram a comprar mais, que era o que dava, né, mais baratos processados, que aquilo não é carne, né, gente? A gente está careca de saber que uma salsicha, não é carne, tem tudo ali menos carne, né? Linguiça, aquelas porcariadas, nugget, ai meu Deus. Não tem carne ali, quem tá comendo aquilo, tá comendo é resto do resto, né? Com cheio de químico ali, né, para poder aguentar, né, na prateleira. Então, a inflação continua, né, sendo a peça-chave aí também, né, pro setor, mesmo porque, né, isso afeta diretamente o consumo, né? Uma inflação mais alta pesa, né, nos preços, claro, né? Puxa, tudo fica mais caro e o poder de compra só diminui, né? E ainda não há carne suficiente no mundo também, né? Principalmente porque o maior produtor, que é os Estados Unidos, deve reduzir essa produção aí, né? Que é uma queda apresenta uma queda de 6%, enquanto o maior comprador, que é a China, né? Ainda vai, né, reabrindo aí a economia, né? Então, aqui para Marfrig também o cenário não é muito bom, né? Marfrig precisa confirmar o 7, a primeira resistência importante para voltar nesse número inteiro. Mas aqui, se houver a reversão realmente do 6, né? Se ela fizer suporte nesse número inteiro, o que ela pode refazer aqui é o vazio, né? Que é se aproximar aqui, testar os 10 reais, né? No máximo, no máximo. Essa é a possibilidade. Se ela perder o 6, né? Vai a 4,80. Mulher Brasil Foods. Ó, os papéis buscando recuperação, né? Porque já vem com um movimento forte anterior, ó, novembro, depois veio aqui o início do ano, né? R$ 9, depois fez outro movimento aí no início de fevereiro, né? Faixa de 50 reverteu aqui com engolfo. Aqui para Brasil Foods, né? A gente tem a recuperação aqui que ela vai testando sombra, também vai brigando numa faixa 50,
E por enquanto que a gente vê aqui, olha, o início do mês, né, um gap de exaustão. Ela fechou, que é justamente, né, no número inteiro também, é R$ 6. Ela avançou. Aqui ela voltou, tá voltando, né, na faixa de 6,80, que a gente tem barra grande, onde ela reverteu, né, próximo a esse número inteiro, nem chegou a testar, né, ficou por um pentelho aqui, 6,99. Aqui eu tenho um falso pin-bar, ou seja, né, ainda me indica aqui grande influência de vendedores, que a gente tem número inteiro. Então, a probabilidade aqui é ela voltar a refazer esse movimento, se aproximar dos R$ 6. A gente tem muita sombra aqui, então ela vem a R$ 6,15 outra vez. Ela volta para cá. E ela provavelmente vai oscilar aqui nesse intervalo, né, que é uma divergência já que ela começou a dar sinal, para voltar aqui nesse 7,50. Que foi onde ela reverteu aqui, né, confirmou no dia 6. Ela vai testar isso aqui outra vez, né, por isso já sugere aqui essa divergência que ela vai formando. O BV vai confirmando, né, esse movimento, histograma também, mas ainda não tenho reversão. Primeiro ponto aqui é o número inteiro, também, né. Brasil Foods aqui está no limite de FIBO, que eu já havia traçado, né, está mesmo numa zona de compra, que é essa faixa aqui dos R$ 7, né, e aqui ela tem teste de sombras, né, de movimento anterior. Então, se ela superar os 7,50, ela volta a trabalhar essas sombras, né, que é a faixa aqui de R$ 8. Foi um movimento aqui que ela deu uma acumulada, né, no decorrer de janeiro, mas acabou revertendo aí, confirmando os R$ 8, rompendo, né? Aqui ela ainda não teve grande, o movimento ainda não teve grande relevância, né? O OBV vai dando algum sinal, né? O papel pode avançar, mas o cenário que está muito ruim, né? Deus me livre, ó. Esse era o próximo suporte aqui de Brasil Foods, né? 7,50. Ela ainda não confirmou, efetivamente, né? Porque eu preciso aqui no mês de mais um candle, né, baixista. E no mês a situação tá preta, né? Porque eu tenho fundos mais altos no oscilador, mas o preço continua caindo. Então, o que sugere aqui no mês que o papel, a recuperação vai ser muito pequena, né? No máximo, ela voltou R$ 8 aqui. Inclusive, eu tenho aqui, né, essa acumulação de 2006. Foi a primeira reversão dela foi em 2005, mas depois ela confirmou só em 2006. E aqui, Brasil Foods, eu tenho um gap que não foi fechado, né? Eu gosto quando o povo fala, todo gap é fechado, mas isso não foi. E é onde ela pode fechar agora, né? Que é a faixa aqui de 5,50. Isso é um movimento aqui de junho de 2005. Então, aqui, né, no máximo, ela volta na abertura, né, que é a faixa aqui de 7,95, ou seja, ela testa R$ 8, que a gente tem algumas sombras aqui. Mas o que indica que o OBV e o histograma é uma divergência escondida, é para continuar. E onde ela pode testar os 5,50 ainda. E aí sim, ali é que ela pode reverter, porque eu tenho um gap ali. Vê lá, de 2005, hein? Nós estamos em 2023. Onde ela pode fechar, né, para testar esses 5,50. Tá muito ruim aqui ainda para o papel, né? Porque a primeira zona importante está aqui na faixa de 11,50, né? Onde eles falam ainda um preço-alvo de 12, né? Inclusive reduziram. Não, isso é Marfrig, né? Brasil Foods foi preço-alvo de Brasil Foods. De 13,50 para 10. Não. R$ 10 tá bem complicado. Por enquanto é complicado ela chegar. Probabilidade maior aqui é dela continuar movimento. Para ela voltar aqui nesses R$ 10 vai demorar. Que é a mínima, né, de 2020 é a faixa de 11,50. Então, a primeira zona relevante dela está aqui, né? A reversão do movimento está aqui ainda.
a probabilidade, né? Pelo que a gente vê o cenário aqui dos osciladores, né? Comportamento, né? Do movimento aqui do papel, né? Ao longo, no final de 2022, né? No final não, né? Ao longo de 2022, início do ano também, uma bosta. E a reversão do movimento se dá aqui, né? Justamente nessa mínima. Então, o papel vai continuar ainda, né? A recuperação que ela fizer aqui vai ser pequena. Para mim, né, o limite é 8. As sombras que ela deixou aqui, né, na faixa de 8,50 é o máximo que ela pode refazer. Para mim, o que ela vai refazer aqui é a abertura do mês passado, né, que é a faixa ali de 7,95. Então, apesar de balanço, apesar de fundamentos e não sei o quê, o gráfico é que manda, né? Ali no gráfico tem tudo que você precisa. Porque os resultados, né, números são tudo manipulado. A gente está careca de saber, né, inclusive com os últimos escândalos aí, Americanas, né, Ambev, começa com essas inconsistências, entre outros, né, CVC, IRBR, entre outros papéis que estão aí, né, rodando aí na bolsa, mas você tem que acreditar mesmo é que o gráfico está te mostrando e saber ler o que está ali, né, saber interpretar o que, que ele tá te mostrando ali. Se você fizer isso, já é meio caminho andado. E é isso que importa, né? Vamos olhar Minerva, né? BIF 3. O BIF 3 levou coça, né? Muito mais que as outras. Levou. Levou coça feia. Bom, ela aqui ontem, né? Já começou o mês, apesar, né, do avanço. Ela veio aqui a R$ 12, ela não fechou o gap, né? Do retorno aí do carnaval ainda, que ela tem que superar aqui R$ 12,20, né? Para fechar esse gap. Mas ela tem que confirmar 12 também. Então, ela deixou aqui uma estrela cadente. No entanto, né, ela está aqui numa zona de FIBO, né, que é os 50%. Eu tenho suporte nessa sombra aqui também, do dia 24, né, que é a faixa dos R$ 11. Vou tirar isso daqui. E o que ela vai fazer aqui, provavelmente, tomar suporte nessa sombra, né? Eu já tenho fundos mais altos aqui, mas nada me orientando ainda, né, para teste dela, para voltar nesses 12. Ela está acumulando aqui, né? Ela já testou essa barra grande, né? Logo após a abertura ontem, onde ela deu o avanço. Então, é provável, né, ela testar essa sombra e daqui fazer suporte para voltar, né? Para romper, né, esses R$ 12 para confirmar. O primeiro movimento dela aqui é 12,50, é fechar esse gap ainda. Primeiro movimento. Porque depois a gente tem um vazio aqui para ela refazer, né? Que a média está flat aqui nos 13,50. E já é uma zona também vendedora, né? Para ela voltar a atuar. Então, aqui pode ser que ela não vá muito longe, além desse outro número inteiro. Já tem uma zona vendedora aqui que ela está atuando, né? Ela pode refazer esse movimento anterior. Voltar a trabalhar aqui nessa zona. Semana, né? A semana aqui de Marfrig, né? Além da sombra, a gente ainda tem um movimento aqui para ela cumprir. Ela está trabalhando aqui os R$ 11, né? Mas ela ainda pode renovar a mínima nos 10,50. A gente vem passando a média aqui. Já também testando esses topos aqui, né, de outubro e dezembro de 2021. E aqui sim reverter para fechar esse gap. Bom, a gente tem que ficar agora em alerta, né, nessa faixa de número inteiro. As zonas de número inteiro são muito importantes, né? São pontos psicológicos, né? Em que muitos traders, muitos investidores baseiam suas decisões, né? Também baseiam suas estratégias, né? Tem estratégias baseadas nesses números inteiros, né? Então, aqui agora a gente tem que ficar monitorando esses R$ 11, né? Mas
isso aqui é um falso pin-bar, né, da última semana. Então, ainda mostra influência vendedora aqui nessa zona de gap, nesse número inteiro. Então, é provável, né, a BIF3 testar os 10,50 ainda. E aqui sim é que pode reverter, né? Porque na semana, né, os osciladores indicam continuação ainda. Porque a gente não opera mercado, né? A gente opera as emoções dessa grande massa que está atrás dessas cotações, né, que geram essa flutuação aí dos preços, né? E você não está sozinho, né? É muita instituição financeira, banco, fundo de investimento, né? Governo, empresa atuando, né? Então, não é a sua posição, você abre uma posição agora que vai fazer diferença. Você tem que estar em linha com o que a maioria também está pensando, né? Portanto, tem que ter cuidado com o número inteiro, né? Com o número redondo e faixa 50 também. São zonas, né, de forte atuação. Portanto, muitas vezes, né, eu tenho uma média por aqui, você fala, mas eu fiz minha estratégia direitinho, né, eu fiz do jeito que era para ter feito, né, não segui a risca, e muitas vezes, né, você não pega o movimento que deveria pegar, justamente porque a média está por ali, né, está passando ali numa faixa importante como essa, número redondo, numa faixa 50, né, então, são vários detalhes, né? Para quem faz day trade, para quem quer atuar no mercado, tem que pensar rápido, né? Porque tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido. E não tem como prever nada, é uma probabilidade, né? Portanto, não se iluda aí com a guruzada da internet, gente, né? Vai analisar o gráfico. Então, aqui a maior probabilidade, né, é de atuar ainda nos 10,50 para reverter, né? Para BIF3 reverter e aí sim vai fechar a gap. Vou olhar aqui o mês, olha. Olha o mês, né? Fevereiro, coitada, fechou com 19 só, né? A piores. E a BIF3, ela tem aqui, vai trabalhando, né? Desde que começou a ser cotada em agosto de 2007, vem trabalhando num grande canal aqui de alta. Só que, coitada, ainda não rompeu esse canal, né? Ela chega no limite dele. Ela fez o primeiro teste em agosto de 2022, né? Depois setembro, depois novembro, por fim, janeiro desse ano, né, que ela fez máximo 15,62 ainda. Então, olha, pressão de venda forte, né? Ela começou com alargamento, depois tentou, mas o que ela vai fazer aqui é confirmar esse alargamento. Então, agora a gente tem 10,50, né, para ela renovar a mínima e começar a voltar na zona do gap. Acredito que pelo mês, né, apesar do sinal de alta, eu acredito aqui que a recuperação dela vai ter um limite aqui nos 13, porque ela pode refazer. Primeiro ponto de retorno dela é 12,50, fechar gap. Mas após uma perna de correção que ela fizer, ela pode ir a 13 no máximo, apesar de que a barra aqui é muito grande. Não acredito ela voltar aqui nessa abertura, não. Há muita pressão de venda aqui. E aí, se ela confirmar esse alargamento, que ela está mesmo no limite dele, né, a gente tem suporte aqui na faixa de 8,50. 50 não, que a gente ainda tem aqui a gente tem aqui um número inteiro ainda, né? A gente tem BIF3 na faixa de R$ 9. Porque depois, olha, o limite dela do canal, né, tá aqui na faixa de 6,50. Aí já é o movimento de 2020. O mês ainda indica sinal de alta, né? A coisa pior é aqui embaixo para ela, nos 9. O que ela vê, ó, que a gente vê aqui, é que ela flutua bem aqui dentro desse canal, né? Já há muito tempo. Ela sobe pouco, né? E devolve mais que tudo, né? Que ela sobe aqui, ela acaba devolvendo tudo mais um pouco, né? Na verdade. Isso também é outra característica, né, que você tem que olhar antes de analisar, né, de se dedicar a algum papel, alguma ação, porque você tem que ter cuidado, né? Tem, te ver aqui que os movimentos dela de alta, né, são grandes, mas ela acaba devolvendo tudo. Então tem que ter muito cuidado aqui. É sempre analisar bem, né, o gráfico, o ativo,
ver a particularidade também do papel, que tem isso também, né? São vários detalhes que você tem que olhar.